Fala, Fenômeno Azul! Fala, seus esgota o ingresso. Tudo bom, galera? Boa tarde, bem-vindos mais uma vez. Fique à vontade. Deixa o teu like, te inscreve no canal e compartilha o vídeo para que a gente possa cada vez mais chegar no nosso objetivo. Estamos muito próximo dos 30 mil inscritos. Está faltando aí um pouco mais de 150 pessoas. Faça parte da nossa comunidade, né? Se inscreva no canal. Lembrando que tudo é de graça, não custa absolutamente nada. Então, eu peço de coração, tá? O Theo Souza aqui pede de coração essa ajuda de vocês para conosco aqui. Amanhã, Clube do Remo enfrenta o Santos no Mangueirão. 21h30, estádio estará completamente lotado. Provável Clube do Remo, Santos com Neymar sem Neymar. Hora de refazer história. Marcelo Rangel, ídolo e craque azulino, voltou atrás, ainda bem, e não vai participar de política. Vamos falar disso e muito mais neste vídeo. Mais uma vez, like e se inscreva e comentem aí embaixo, né, se tiver alguma dúvida sobre o vídeo ou, né, o que vocês quiserem falar embaixo, fique à vontade, que aí eu vou responder cada um de vocês. Bom, galera, vamos lá. Leão Azul entra em campo amanhã. Pessoal, o jogo de amanhã, ele é importantíssimo. Ele pode fazer parte de uma história de reviver o nosso passado, onde muitos de vocês não lembram. Muito, muito, porque a rede social ela é uma coisa muito moderna, né? 5, 6, 7 anos para cá, questão de YouTube, né? Instagram, TikTok nem se fala, muito mais novo, ainda está gatinhando aí perto do YouTube. E muitos de vocês não viveram o que o Remo proporcionou ao torcedor. Eu era um moleque, uma criança, né? A gente sabe mais por livros, eu tenho livro do Remo aqui, da história, hoje em dia a internet mostra muito. Mas o pai de vocês, avô de vocês, com certeza viveram momentos memoráveis, né? Momentos maravilhosos. O meu, infelizmente, já se foi embora, né? Ou felizmente, né? Porque o mundo que a gente vive hoje em dia, terrível, né? Já está lá com o Papai do Céu e me passou esse amor, né? Esse amor que veio aí paternal para mim. Então, o Clube do Remo, revivendo a história, e vocês mais antigos ou mais experientes, mais saudosistas, vão lembrar, talvez até com lágrimas nos olhos, do que eu vou falar. Vamos voltar no tempo, 1991. O Remo tinha um verdadeiro esquadrão. Um esquadrão para garotada aí, né? Timaço, uma máquina. O Remo, naquela oportunidade, disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo ficou em terceiro lugar. Ah, até o Remo subiu, não. O Remo acabou não subindo. Naquela época só subiam 2 times, hoje é 4. Vai chegar um tempo que vai ser 6, né? Que vão subir, a CBF quer fazer isso. Naquela oportunidade, o Remo ficou em terceiro lugar, foi eliminado para o Bragantino, que tinha uma máquina também, que hoje é o Red Bull, né? SAF. Mas o Remo fez uma participação memorável na Copa do Brasil. Em 91, o Remo chegou às semifinais da Copa do Brasil, sendo eliminado para o Criciúma. Até então, o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil em cima do Grêmio na final. O Criciúma que tinha nada mais, nada menos que Felipe, né, Luiz Scolari, ou Felipão, campeão depois de muitos anos da Copa do Mundo com a seleção brasileira, né? Pentacampeão com a seleção brasileira. Então, imaginem, raciocinem comigo, né? 91, lá se vão 35 anos. Há 35 anos o Remo não consegue chegar a umas quartas de finais da Copa do Brasil. Foi a primeira vez que o Remo chegou nas quartas, em 91, acabou passando para a semifinal. Por que a gente, até me arrepio, ó, por que a gente não pode sonhar com este momento? A gente sabe que campeonato é uma coisa, Copa do Brasil é Copa, é totalmente diferente. A gente pode tirar o Juventude contra o Atlético Mineiro. Juventude, um time de Série B, contra o Atlético, um time de Série A. Juventude foi lá em Minas e empatou 0-0. Podemos tirar a Chapecoense, já rebaixada para a Série B esse ano, empatou em casa também. Poderia ter pego uma porrada, perdido, assim também como o Juventude poderia ter perdido para o Atlético Mineiro. E eu vou além, o Remo hoje chega para esse confronto como favorito, não é o grande favorito, mas chega com uma porcentagem de favoritismo, a minha porcentagem é 55-45. Os cronistas
Os influenciadores de São Paulo dão também o Remo como favorito. Ingressos laduais esgotados. Hoje, né, postei por volta de 9 horas da manhã, 8h45, lá no YouTube, Instagram, @tnd.cr33, eu postei lá, antes até mesmo do Remo postar, porque eu já sabia que tinha acabado. Ingressos lá do A esgotados. Ingressos lá do B sendo vendidos. Ainda tem, né? A casadinha, 2 ingressos a R$60. O Mangueirão amanhã estará lotado. Vocês, eu não vivi esse momento. A maioria de vocês também não viveu esse momento. Eu não vivi. Em 91, a minoria aí, né? Ou uma menor parte, vamos dizer assim, os mais antigos do canal, 40 anos para cima, 45 anos para cima, vamos colocar assim, viver esse momento, eram crianças naquela época, momento maravilhoso do Clube do Remo no Bainão, naquela oportunidade jogando contra o Criciúma. Amanhã poderemos reviver essa história, dar um passo importante. Naquela época, aquela oportunidade, o Remo eliminou o Vitória. Esse Vitória, nós ganhamos na Série A. Eliminamos antes do outro time da Bahia, o Bahia, para chegar até o Santos. E poderemos amanhã, com o Mangueirão, com o maior público do Remo este ano, talvez um dos maiores públicos da Copa do Brasil, perdendo ali para Palmeiras e Flamengo por causa da capacidade do estádio, fazer história mais uma vez. Vou repetir, me arrepio, 35 anos após. Olha só como é um fato memorável que vai acontecer amanhã. Após 35 anos, o Remo estará muito próximo de disputar de novo uma quarta de finais. Para isso, o torcedor não é preciso nem ser convocado, é automático. O Fenômeno Azul vai fazer uma festa linda, brilhante, às 21h30, começando muito antes nas arquibancadas no Mangueirão. A torcida do Remo, não tenho dúvida nenhuma, que será o 12º, 13º, 14º jogador do Remo, fazendo que as limitações do Remo possam se transformar numa equipe melhor em campo. Temos que lembrar que também o Santos é super limitado. Com Neymar ou sem Neymar, é um time que está um ponto à frente do Remo no Campeonato Brasileiro da Série A. Este jogo de amanhã não é só importante para a gente reviver nossa memória lá atrás, mas importante para o resto do Campeonato da Série A. O Remo amanhã, com uma classificação, vai dar um salto, um up muito grande, psicologicamente falando, em moral, para disputar sábado agora contra o Atlético Mineiro e poder ganhar do Atlético Mineiro para sair da zona de rebaixamento. E aí imaginem comigo, 35 anos após, Remo numa quarta de finais da Copa do Brasil. Depois de 21 rodadas, Remo saindo de uma zona de rebaixamento. Dinheiro entrando no cofre, a diretoria acordando do sono profundo, parece urso, hibernando durante 6 meses deste pesadelo que está sendo a Série A e a gente sair no momento certo. Como foi em 2024 na Série C, como foi ano passado na Série B 2025. Quem sabe não é o jogo mais importante do Remo, não só pela Copa do Brasil, mas para o restante da temporada. Pode ser um marco. Após 35 anos, já é um marco, mas um marco na temporada 2026. Esse 4 de agosto de 2026 poderá ser a data mais importante do Remo no ano. Revivendo o passado e a história. Colocando o Remo numas quartas de finais da Copa do Brasil, entre os 8 melhores clubes da Copa do Brasil, e colocando o Remo muito forte para disputar o restante da Série A do Campeonato Brasileiro. E no sábado, após a partida contra o Galo, se Deus quiser, a gente saindo da zona de rebaixamento. Seria uma semana maravilhosa, de várias lives, de vários vídeos, de vários sorrisos nos torcedores do Clube do Remo, os fenomenais torcedores que estarão lotando amanhã as arquibancadas, as cadeiras do Mangueirão. Amanhã é um jogo importantíssimo. Seguido de vários ingressos, milhares de ingressos sendo vendidos, de tudo isso que eu falei, Marcelo Rangel não vem mais candidato a deputado estadual. Notícia importante, no qual ele segue focado rumo ao jogo de amanhã e o resto da temporada. Não dá para se misturar política com futebol, porque realmente iria estragar o Marcelo Rangel, que é o nosso ídolo, último ídolo aí que restou do elenco azulino. Junto disso também, lembraremos com muito orgulho que o Fenômeno Azul amanhã vai fazer aquela festa maravilhosa como foi feita contra o São Paulo lá atrás e não pôde ser feita contra o Vitória
questão de férias, né? O time vinha de derrota do Corinthians. Então, ainda tem mais esse ato memorável no qual a gente se orgulha muito de ter a maior torcida do norte do país disparadamente atrás dos segundos. Os números estão aí. Esses números não tem como ser, né, enganados. O Clube do Remo amanhã deve entrar em campo com o mesmo time que enfrentou o Santos na Vila Belmiro. Angel, Marcelinho, né? Marlon, Matheus e Mike. Pico, Zé Wellison, Zé Ricardo, Pikachu, Aleph Manga e Jajá. Não tem o que inventar, Léo Condé. Entrou com esse time, raça, vontade, torcida cantando na arquibancada. O Clube do Remo tem grandes chances de passar de fase, colocar 5 milhões no cofre, mais, né, patrocínios que possa aparecer, mídia nacional em cima, dar aquele amplo que eu falei anteriormente, para a gente sair dessa miserável zona de rebaixamento. Amanhã não importa jogar bonito. Amanhã o que importa é coração na ponta da chuteira, último prato de comida. Estou sabendo que vai ter premiação para os jogadores, caso consigam passar de fase, se Deus quiser vai acontecer, vai ter aí uma bonificação gorda para os jogadores aí, aquele famoso bicho, né, para o Clube do Remo, o leão, devorar o peixe lá no Mangueirão. Remy Santos, pela Copa do Brasil, aconteceu há anos atrás, 10 anos atrás, né? 10, 11 anos atrás. Neymar era o craque que sairia daqui para disputar Copa do Mundo, Barcelona, etc. Hoje em dia, esse Neymar não é nem caricatura, não mete nem medo, nem sombra do que foi aquele Neymar anteriormente. Por isso que eu digo, para mim é até melhor o Neymar jogar amanhã do que não jogar, porque o time do Santos, para mim, perde com a entrada dele no time, porque fica um time apenas para ele. E o Neymar não consegue ser nem 10% do que um dia foi Neymar. Essa é a realidade. Né? Desculpe os Neymaretes. Né? Não adianta ficar com raiva de mim, galera. Estou fazendo uma análise aqui fria, tá? Uma análise muito do que, baseada em números, do que o Neymar tentando conseguir, né? Que tenta driblar, tenta fazer isso aqui, mas não dá. O básico ele não consegue fazer mais, é apenas reclamando, é apenas querendo apitar o jogo e etc. Falando em apitar o jogo, amanhã o Daronco é o árbitro da partida. Muitos aí reclamando, eu já acho legal. O Daronco, apesar de não ser um bom árbitro e tal, mas é um árbitro que não marca faltas bestas. Ele deixa o jogo seguir. E a gente sabe que vai pegar um time que reclama muito, de Neymar que cai. E ele não é de arregar para o Neymar, isso é história. Inclusive, muitos torcedores do Santos reclamam dele por causa do Neymar, né? E ele é um cara que deixa o jogo seguir. Dentro de casa, Remo precisando de uma vitória mínima, com um time que não está lá essas Coca-Cola que é o Santos, que pode ter o Neymar e deve ter o Neymar, segundo o craque Neto da Band, né? Ele vai vir a Belém do Pará, já tinha em particular, depois de uma situação particular que ele tem, né? Ele vai desembarcar em Belém e vai entrar em campo. Né? Se vai jogar 90 minutos, vai ficar no banco, não interessa, mas ele vai estar disponível para o Cuca, que é o treinador do Santos, ex-treinador do Remo e jogador do Remo. E se Deus quiser, a gente vai conseguir sair do Mangueirão com uma boa vitória. O Cuca, inclusive, acredito que esteve naquele elenco de 91, né, eliminado para o Criciúma. O Remo não subiu, mas em 92 acabou subindo para a Série A. Outro fato, né? Que o Remo disputava a Série A há 32 anos. Pois é, o Remo acabou subindo para a Série A em 92, né? Disputou em 93, acabou caindo em 94. Então, são muitos números que englobam, né, essa mesma situação e o final, o Clube do Remo, importante é sair vitorioso e a gente sair feliz do Mangueirão. Hoje à noite a gente vai tentar fazer uma live, se não for possível, mais um vídeo, né, com o provável time do Santos, repeteco aqui do provável time do Remo, deve ser esse aí, o Léo Condé, graças a Deus, não vai inventar pelo que me passaram, o Remo treina hoje, aquela migué ali, espero que junto dessa migué esteja treinamentos defensivos de bola parada e o Remo consiga, né, aprimorar essa bola de escanteio, aquela faltinha ali perto da área que está nos agoniando e nos deixando nervoso. Amanhã eu vejo umas grandes chances do Santos ganhar do Remo nessa bola parada. Se não for nisso, o Remo é sim ligeiramente o favorito. E também a parcial de ingressos. Lá do B já está vendendo no Tix.com. Vamos aguardar aí, acho que até de noite, 28, 30 mil, devem restar poucos ingressos para amanhã.
Galera, de coração, like, inscrição e compartilhe o vídeo. A gente volta à noite para com vocês. Lembrando e já pedindo para vocês assinarem a Asaf TV, 16 99984 9414, 16 99984 9414. Quem está no interior do estado ou até mesmo fora do estado, né, podem assinar o Asaf TV. Além do jogo do Remo, amanhã todos os outros jogos da Copa do Brasil, tá? E filmes, séries, jornalismo, tudo do melhor do futebol. Valeu, galera. Um abraço, fique com Deus. Siga a gente no Instagram, tnd.crt3 e no TikTok, tudo nosso holandês. Valeu, galera. Fui. Vamos para cima, Leão.